Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo essa live hoje para o lançamento da nossa linha Premium, com exclusividade para a Casa Fiesta. A gente vai contar a história do nosso chocolate, a gente vai contar por que o nosso chocolate é belga, por que o nosso chocolate é poesia. A chefe Madelon, que está aqui comigo, minha parceira, vai falar das partes técnicas, junto com a parte de toda a criação, de toda essa história. Eu não tenho como falar da poesia sem falar da nossa história, né? Porque eu sou péssimo para datas, mas no dia 28 de fevereiro de 2014, no Carnaval... Não é tão péssimo assim. Mas essa eu estudei. Tudo bem. No Rio de Janeiro, na Lapa, na Fundição Progresso, sexta-feira de Carnaval. Eu estava lá curtindo meu Carnaval e de repente aparece uma curitibana na minha frente. Linda, com um sorrisão encantador, e quase 7 anos depois estamos aqui. Essa noite desse carnaval foi muito importante porque a gente amanheceu num lugar mágico no Rio, que é... Você deve lembrar disso, né? Santa Marta. Mirante Dona Marta, que ele tem... Quando a gente chegou, minha cunhada estava com a gente, o cunhado dela. Então, quando a gente chegou no Mirante Dona Marta, a gente vai descortinando, assim, vai subindo, e aí tinha o pão de açúcar com o sol saindo de trás do pão de açúcar. E aí estamos aqui, esse tempo depois, para contar essa história toda. Entre muitas idas e vindas, ponte aérea Rio-Curitiba, eu vim para Curitiba, deixei tudo lá no Rio, família, amigos, todo mundo. E aí a gente começou a perceber, eu venho do audiovisual, na minha formação artes cênicas, e a Mai de chefe chocolatier. A gente começou a perceber que a gente tinha uma afinidade, as nossas habilidades, a gente trocava várias ideias ali de trabalho, de vida, de construção, e aí surgiu a ideia da gente montar um negócio, uma marca. Daí veio a poesia. Por que poesia? Porque poesia, nosso chocolate é belga, e a gente gosta muito de poesia, então na Bélgica fala-se francês e holandês. Então poesia e holandês é poesia, esse foi um dos pontos. E aí, começando, lembrando Carlos Drummond de Andrade, numa passagem que ele fala: se eu gosto de poesia, eu gosto de gente, gosto de vinho, gosto de chocolate, gosto de bicho, gosto de planta. Então, a poesia está inserida nesses momentos todos. Por isso a gente escolheu, para começar, contando essa história, para vocês entenderem um pouco mais do que é a poesia. Da nossa poesia, né? Da nossa poesia. O nosso chocolate, o chocolate belga da Callebaut, e aí nós escolhemos a Callebaut porque também é uma das maiores fábricas do mundo e as maiores empresas de chocolate do mundo também compram da Callebaut os insumos que eles fornecem. Então a gente escolheu essa marca com esse nome, com esse intuito de ter um chocolate de qualidade. Quando a gente criou a marca, a gente teve a ideia e a intenção de criar um produto que ele fosse para as pessoas se reencontrarem. A gente foi criando uma linha que era um verdadeiro presente, uma caixa com laço, com papel semente, para as pessoas se visitarem e se presentearem. A gente tem a história de um amigo, de um casal que foi casar em Milão e estão morando lá, e eu recebi agora, semana passada, uma foto da varandinha dele com uma margarida. Margarida essa que era do nosso papel semente, dessa nossa linha Classic, que a gente continua produzindo hoje mais para o corporativo e para eventos sociais. Então a nossa ideia é que na época da internet, onde a gente está cada vez mais ligado na tela e se visitando cada vez menos, a nossa ideia era criar um produto para que as pessoas conseguissem se visitar. E a ideia do papel semente era justamente para a pessoa, como o Daniel me mandou essa foto dessa margarida, quando a pessoa estivesse vendo ou cuidando dessa flor, ela lembrasse de onde veio, quem deu. Então a ideia dos amigos se revisitarem, assim nasceu a poesia. Hoje a gente vai falar da linha Premium, que é a linha que está entrando agora no grande mercado, começando lá com muito orgulho, com muito prazer dessa parceria com a Casa Fiesta. A Madi vai passar um pouco também da parte técnica, a Madi que é uma expert no assunto, é chefe chocolatier, professora, deu aula na pós da PUC, Centro Europeu, enfim, porque a gente vai falar de harmonizações também.
E a gente vai comer também, claro, né? Então... Que pena que vocês não podem comer com a gente, mas... Pois é, mas a gente come por vocês e dá esse feedback. E vamos dar boas ideias para vocês degustarem. Pois é. Então escolhemos a Callebaut exatamente pela qualidade. É um chocolate que é preferido por muitos chefes no mundo inteiro, porque ele tem uma qualidade muito além dos outros, mas ele é feito para transformadores. Então geralmente quem compra faz a parte do recheio ou a parte da cobertura. Difícil você encontrar o Callebaut, que é um dos maiores do mundo, num ponto de venda. E foi isso que a gente trouxe para vocês nesse ponto de venda, que é ter acesso a esse chocolate de qualidade, um dos melhores do mundo. Pesquisem Callebaut. E a Madi vai adentrar na parte técnica aqui, vamos fazer umas harmonizações também. E a Madi vai seguir. Vamos nessa. Oi, pessoal. Só complementando um pouco o que o Lúcio falou, eu acho que o chocolate mexe com o coração das pessoas, né? Então é um pouquinho com essa leitura que a gente trouxe a ideia de se presentear e realmente trazer a parte doce do chocolate para os consumidores. Claro que a gente vai mexer um pouquinho com a alquimia, né, do chocolate, então tem criações exóticas, democráticas, e a gente passeia um pouquinho por alguns teores de cacau e combinações interessantes. E a gente vai contar para vocês. Antes de apresentar a linha Premium, eu queria contar um pouquinho sobre o chocolate. Como o Lúcio falou, a Callebaut hoje é a maior indústria de chocolate do mundo e nós escolhemos alguns de seus produtos para trabalhar na linha Premium e somos muito felizes por essa escolha. Adentrando rapidamente na questão técnica, para vocês entenderem, algumas pessoas perguntam, ok, mas por que, né, trabalhar com chocolate importado, que acaba, claro, tendo um valor acima do chocolate nacional, se temos grandes fábricas no Brasil? Obviamente temos. Mas o chocolate importado não tem, todo chocolate de fora não tem chocolate hidrogenado. Infelizmente, na legislação do Brasil, eles ainda permitem uma porcentagem pequena, mas ainda permitem uma porcentagem de gordura hidrogenada. E nós não queremos. A grande diferença entre a gordura hidrogenada e a manteiga de cacau, que é a única gordura do chocolate que nós temos da Callebaut e N outras marcas no exterior, o ponto de fusão. Então, a temperatura que a gordura hidrogenada derrete é 40 graus. Se vocês pensarem a temperatura do nosso corpo, 36, via de regra, a gente entende por que é tão difícil o derretimento dessa gordura na boca. Então, a gente tem que flexionar incessantemente a língua no céu da boca para fazer essa gordura hidrogenada derreter. Vocês talvez lembrem dos guarda-chuvinhas da infância, que a gente deve estar tentando tirar a gordura hidrogenada até hoje do céu da boca. Em contrapartida, a manteiga de cacau tem seu derretimento a 30 graus. Então, colocou na boca, é uma explosão diante da nossa temperatura, né, que é 36 graus. Então, explica um pouquinho por que a gente tem essa predileção aí por trabalhar com o chocolate importado. E agora, adentrando um pouquinho na nossa linha, a gente lançou 5 sabores para essa linha Premium. E eu vou apresentar rapidamente para vocês e depois propor algumas harmonizações. Então, o primeiro deles eu vou trabalhar com as graduações de cacau. Nós fomos educados com brigadeiro, né? Somos brasileiros educados com brigadeiro, então a gente entende que a predileção do Brasil, embora o brasileiro já esteja começando a migrar para os chocolates um pouco mais amargos, a predileção do brasileiro é para um chocolate um pouquinho mais doce. Então a gente acabou trabalhando com todos os teores de cacau para que pudesse agradar aí os mais diversos paladares. O primeiro é o chocolate branco, e existe aí uma brincadeira e uma grande dúvida, né? Alguns chefes se perguntam, mas chocolate branco é ou não é chocolate? E aí, trazendo um pouquinho a legislação novamente, qualquer produto pode ser definido como chocolate se tiver no mínimo 28% de algum insumo do cacau. E a manteiga de cacau vem do cacau. Então, a partir do momento que ele tem 28% de manteiga de cacau, a gente pode chamar de chocolate sim. Ele não tem a pasta do cacau, né? Não tem a massa, mas tem a manteiga do cacau, então chocolate é. O primeiro é o nosso Red Pistacho, que é um chocolate branco. E a gente trouxe berries, frutas vermelhas,
combinadas com pistache caramelado para fazer essa composição. Foi uma grata surpresa para nós, porque o chocolate branco está em percentual de consumo, ele está ainda abaixo dos amargos, mas a gente tem tido uma aceitação muito incrível do chocolate branco por causa da sua combinação. Então, esse é um dos importantes para a gente. Agora, nós temos 2 outras opções com chocolate ao leite. Deixa eu só colocar, desculpa te Claro. cortar. O chocolate branco, quando a gente vende ele em barra, que era dessa linha Classic, essa linha que eu comentei do presente, que a gente continua fazendo até hoje. O branco era puro e a gente tinha menor saída do branco. Com esse branco que a gente desenvolveu agora, que a Madi ensinou com frutas vermelhas e pistache, ele está saindo muito mais, está competindo com os outros ali do ao leite, que pela nossa cultura ser mais do ao leite, pela pesquisa de mercado mostrar que 82% dos brasileiros consomem mais ao leite, e o leite sempre saiu mais, agora o branco está chegando juntinho ali com o ao leite. A gente está bem feliz com essa aceitação e é quase uma mudança de comportamento que a gente acaba trazendo e presenciando. Então, estamos bem felizes. Com o chocolate ao leite, a gente não poderia deixar de lançar 2 combinações, né? Estamos no Brasil, temos essa predileção, então vamos falar essa língua. São eles a palha italiana e o hazelnut caramel. Vou falar desse, que também acho que é o nosso, hoje, talvez o nosso campeão de vendas. Ele traz uma combinação de avelã caramelada e caramelo. Por quê? A gente consegue... Sempre nas criações eu gosto muito de brincar com combinação de texturas e sabores. Então a gente traz a textura do caramelo, o chocolate derrete na boca. A gente tem uma crocância da avelã e a textura residual do caramelo fica super interessante. Então acho que talvez seja um dos motivos pelo sucesso dele. Não só pela nossa cultura, como para Callebaut também, ele é o que mais vende mundialmente falando. No Brasil, a gente tem essa predileção pelo ao leite, mas o Callebaut ao leite é o que mais vende no mundo. Boa lembrança, é esse que a gente trabalha, que é um com notas de caramelo, então ele é realmente excepcional. E nós trouxemos uma combinação super democrática, que é o palha italiana, que é a combinação de chocolate ao leite com biscoito crocante. Aí a gente pode agradar paladar infantil, né? A gente sabe que as crianças não são tão apreciadoras de nuts, castanhas, frutas, então a gente trouxe um palha italiana com biscoito crocante, que é super democrático. E aí, navegando um pouquinho nos teores de cacau, vem as 2 opções de amargo. Um amargo, não existe nenhuma lei que defina o que é amargo, o que é meio amargo, o que é dark. Então é mais uma questão de marketing de cada empresa mesmo. Claro que hoje em dia a gente sabe que os chocolates amargos são mais saudáveis, estão super em alta, então cada empresa define aí como que seria essa definição mesmo. A gente traz como chocolate dark e amargo, esse é o nosso 50,7% cacau, que nós combinamos com cereja desidratada e nibs de cacau. Então, uma combinação super fresca, seria um interessante passo para quem está querendo migrar do chocolate ao leite para o amargo. Eu acho que é um primeiro grande passo para então chegar num 70%, quem sabe. Existem N teores de cacau, de 99% a 100%, mas nós optamos por um 70,5% cacau e acho que é uma das nossas combinações mais exóticas, que é um chocolate amargo com chips de provolone e amêndoas defumadas. Então, é uma experiência mesmo, a proposta da poesia é trazer a alquimia do chocolate e trazer essa experiência gastronômica através desse consumo. E acho que a forma mais interessante de a gente trazer para vocês essa experiência de consumo é a experiência da harmonização. E eu queria dar só uma pinceladinha sobre o momento de lançamento da linha Premium, que eu acho que é bem interessante. Sim. Nós lançamos a linha Premium há 3 meses atrás, em meio à pandemia. E a programação desse lançamento era essa mesmo. E nós nos perguntamos, né, algumas vezes se era o momento de lançar ou não. E claro que nós nos solidarizamos com essa situação delicada que estamos vivendo, mas achamos que seria muito, muito doce poder proporcionar momentos de alegria através do chocolate para as pessoas ultrapassarem esse momento de uma forma um pouquinho mais leve. Então a gente apertou o play
decidiu lançar e eu acho que a gente pode trazer um pouquinho de amor, né, através do chocolate e do dulçor com essa linha. Então, vamos brincar um pouquinho. Acho que a proposta é a gente entender que o consumo do chocolate não precisa ser sozinho, né, e que a gente pode realmente trazer essa experiência não exclusivamente no consumo de cada sabor, mas brincando com alguns sabores e brincando com algumas combinações com bebidas. A gente está bastante acostumado, né? Trazer champanhe, espumante com sobremesas. Vamos trazer com o chocolate, mas vamos explicar um pouquinho como que funciona, né? Por que algumas harmonizações dão certo ou não e como que a gente conduz essas harmonizações, né? Quais são os pontos relevantes para essas decisões. Então, nós vamos começar por uma espumante super interessante. Eu queria pontuar que todas as bebidas, nós tomamos o cuidado para que todas as bebidas também estivessem disponíveis no Casa Fiesta. E juntamente com o sommelier maravilhoso, a gente montou algumas composições. Então, vocês podem ter todos esses itens disponíveis lá, tá? Então, só contando um pouquinho para vocês por que nós escolhemos essa espumante. É uma espumante da Serra Gaúcha, premiadíssima. Ela tem uma nota por causa da presença da acidez muito parecida com a champanhe e ela tem processos muito parecidos com a champanhe. Se vocês perceberem, ela é uma espumante de bolhas grandes. As bolhas permitem permite uma entrada de gordura muito maior. Então, o que a gente vai propor para vocês, e eu vou explicando ao longo do caminho, é que a gente primeiro consuma o chocolate, com o chocolate na boca, então a gente vai dar um gole dessa espumante, e as bolhas grandes vão permitir que a absorção dessa gordura seja maior. Para isso, nós escolhemos o chocolate mais gorduroso que nós temos, que é a base de manteiga de cacau. Manteiga de cacau é gordura pura, né? Gordura boa, gordura nobre. E aí, como ele tem um toque ácido, a gente vai ganhar um equilíbrio tanto com as frutas e por causa da presença das frutas, no final a gente vai perceber um frescor, vai trazer um toque herbal de menta. É uma experiência, né? Vamos? Esse aqui é o nosso branco, vai ser o branco, né? Sim. Dá para pegar aqui, que ele tem frutas vermelhas e pistache, bem caprichado aqui. Eu queria que vocês estivessem aqui, mas por questões de isolamento, a gente vai fazer esse trabalho aqui, mas pensando em vocês. Peraí. Lá em casa temos uma história para contar depois. Minha filha não aceita um tim-tim com um tim só, então tem que bater 2 vezes. Você consegue perceber uma menta no final? Essa espumante, ela tem pera verde e uva verde muito forte. E a acidez dela faz com que a gente consiga um equilíbrio, né, de dulçor. Então, o chocolate branco, que teoricamente, e não é só teoricamente, ele é mais doce, seja equilibrado por essa acidez. E as frutas vermelhas trazem a nota de menta. Muito bom. Rico, né? Nós queríamos muito ter realmente mais pessoas aqui com a gente para poder compartilhar esse momento. É uma experiência mesmo, né? Tem esse diferencial, isso que não é da nossa cultura e a gente tenta trazer agora um pouco disso para vocês que estão em casa testarem também e terem essas possibilidades, enriquecendo também essas possibilidades, é maravilhoso. Bom, você não veio de carro, né? Que a gente Não. vai beber. Não. Bom, vamos migrar agora. Nós temos também um vinho da Madeira, da Ilha da Madeira. É muito parecido com o vinho do Porto, mas não é da região do Porto. E também diferente de vinhos de colheita tardia, ele é um vinho doce, mas ele é um vinho fortificado, não é um vinho naturalmente doce. Ele é fortificado quando ele é fortificado com cachaça, com cana mesmo. Então ele é quase um licor, né? E pelo fato desse vinho ter sido envelhecido em barril de carvalho francês, o barril de carvalho francês nos proporciona um toque de toffee. E aí, quando nós falamos de toffee, nós lembramos do nosso caramelo. Então, a gente vai fazer uma harmonização por semelhança.
E a gente vai brincar com o sabor do chocolate ao leite, caramelo e avelã. A avelã é uma das nozes mais doces, então a gente realmente tem um resultado doce para os chocolatras de plantão. E vamos entender como isso vai funcionar. Então, a avelã também é caramelizada nesse processo. Nós temos um hazelnut caramel e nós vamos... Eu sei que é cruel a gente tá comendo e vocês não, mas é um convite, vamos juntos, porque eu acho que a melhor definição é harmonia. Harmonia, eles dançam um balé, fazem um padedê maravilhoso. E como conversam dentro da boca, né? Tem uma explosão e eles conversam ali. E não fica excessivamente doce, porque o álcool sempre tende a quebrar um pouquinho. É um licor, né? E o vinho do Porto, que é forte, é mais forte também, então ele ajuda nessa harmonização. Super interessante. Então, hazelnut pode ser da Ilha da Madeira ou da região do Porto, e eles vão se comportar de uma forma muito parecida. O processo de produção é muito parecido. Agora, eu acho que a gente vai trazer uma das mais inesperadas. A gente tem visto muito essa batida de tecla, né, de tirar um pouquinho a harmonização do vinho tinto com um prato salgado e sim a permissão de você fazer uma harmonização de vinho tinto com chocolate. Mas temos que tomar alguns cuidados, né? A gordura e o açúcar presentes no chocolate, eles são o maior desafio para essa harmonização. A gente precisa, para derrubar esse açúcar e essa gordura, primeiro ter um vinho encorpado, ter um vinho forte, ter um vinho com, mais floral e a gente tem que escolher um chocolate não tão doce, então com teor de cacau maior para que a gente possa equilibrar essa quantidade de gordura e açúcar. Para isso, a gente escolheu o nosso Cherry Nibs Cacau, lembrando, ele é um chocolate amargo, 50,7% cacau, cereja e nibs de cacau. O nibs nos traz uma crocância, a cereja nos traz um frescor e o chocolate amargo, 50% cacau, tem um equilíbrio de teor de cacau. E aí nós trouxemos um vinho bem importante, né? Ele é um vinho italiano. Montepulciano é uma uva especial, bem característica do sul da Itália. Então, ele é um reserva. E isso quer dizer que eles mantêm não é um vinho feito para o mundo, é um vinho feito para a Itália. E eles batem no peito que essa característica vai ser assim mesmo. Os vinhos feitos para o mundo acabam ouvindo os gostos do mundo inteiro e trazendo essas características. Já esse vinho é realmente um vinho característico do sul da Itália e essa uva nos traz frescor, nos traz um toque frutado. Ele também é envelhecido em barril de carvalho francês, então isso quer dizer que ele vai nos dar notas de caramelo. O que nós queremos com ele? Nós temos um chocolate amargo, nós temos um vinho encorpado e nós temos notas de berries. E nós também vamos trazer essa experiência de harmonização por semelhança. Então, as frutas vermelhas do Cherry Nibs vão trazer à tona as notas de fruit de berries do vinho e acho que a gente vai ter uma experiência super interessante. Vamos? E o nibs também vai dar um resultado. Porque daí o amargor junto com a parte encorpada, característica desse vinho, vai ser super interessante. Então, para vocês harmonizarem, é sempre bom vocês sentirem o chocolate na boca. Então, fazer com que todas as papilas, né, tenham contato com ele. E o fato de ele ser belga, ele vai permitir esse derretimento mais fácil. Então, você vai conseguir fazer com que toda a boca seja preenchida por esse chocolate para então você trazer as notas com essa harmonização. Sabe qual é a minha percepção? Que a combinação deles quase cria um vinho do Porto.
a combinação deles traz uma explosão frutada que vira quase um licor. O fato... É por semelhança? Engraçado que ele, embora seja por semelhança, ele dá uma outra experiência, né? Que a gente teve no Hazelnut. Mas é que na verdade o que acontece? O fato dele ser um vinho tinto seco encorpado, a gente não tem essa... Eu acho que a gente não tem essa experiência... A gente não tem esse hábito de ter essa experiência de combinações. O que a gente teve com o vinho da Madeira e o Hazelnut Caramel é algo mais comum para nós. Docinho com docinho. Agora, o vinho é mais difícil a gente nos permitir essa experiência. Então, a cereja com o berry do vinho, ela traz uma explosão. O vinho tinto, o encorpado dele, traz uma semelhança com o teor alto de cacau. E esse teor alto de cacau permite que o vinho tinto não lute contra a gordura e o açúcar, sabe? Então, acho que... Mas interessante, porque, de fato, o amargo do chocolate faz com que a gente vá pro Porto, né? Pro vinho do Porto. Eu gostei. Na verdade, eu acho que foi uma das melhores combinações de chocolate com vinho tinto que eu já provei. Eu já provei algumas, já brinquei um pouco. A gente tende a... Essa vai ser a nossa nova experiência de trazer os nossos chocolates. Ele demanda um controle de temperatura enorme, assim como o vinho. Então, a gente vai trazer ele em adegas. A gente já traz, quem sabe, para uma próxima live aí, o que seria a degustação de chocolates, não com bebidas e os cuidados que a gente tem que ter em relação a eles. E agora a gente tem 2 últimos e não poderia ser diferente. Eu sou barista também. Temos aí um ouro negro chamado café e os 2 últimos nós vamos propor com 2 tipos de café com intensidades diferentes. Intensidade média, para também trabalharmos com semelhança com o nosso palha italiana. Então o palha italiana vai entrar quase com o açúcar do café, né? Claro que eu vou propor para vocês experimentarem com café amargo, não me coloquem açúcar. Vamos colocar chocolate, melhor. E vamos trazer agora o outro forte, também por semelhança. Vamos trazer um teor de uma intensidade um pouquinho mais forte de café com almond cheese. Acho que vai ser uma experiência super interessante. A gente tem que extrair ele na hora. Então vamos começar pelo palha italiana com uma intensidade um pouquinho mais... Vai fazer um barulhinho, mas não tem como a gente tomar café já extraído há algum tempo. Vamos de palha? Não, vamos de palha italiana. Então, lembrando, a palha italiana, chocolate ao leite com toque de caramelo e biscoito crocante. Pode comer antes? Você pode tudo. Pode comer antes do tempo? Está sendo muito interessante para a gente também, a gente perceber o público com essa possibilidade de ter essa mistura de um chocolate dark 70,5% cacau com chips de provolone. É muito inusitado isso, né? Quando a Madi sugeriu assinar essa nova linha que ela trouxe, e claro, eu, cobaia, vou comendo e vou dando os feedbacks, a gente tem o chocolate amargo com chips de provolone e amêndoas defumadas. Então, para harmonizar isso, é um prato cheio. Você está cobrando quanto para as pessoas ocuparem seu cargo de cobaia? A gente conversa. Vamos lá. Então, expresso, extraído na hora, por favor. Com palha italiana, é um café também, nós estamos, não é propaganda da marca, mas é um café de altíssima qualidade, disponível no Casa Fiesta, compatível com a Nespresso, né? Que é o que nós temos aqui como material. Isso me traz uma referência muito grande de um café em casa. De um café, de uma reunião com a avó em casa. O palha italiano, o biscoitinho, o chocolate ao leite. Sabe o que eu acho que ele café, traz? Conforto traz uma coisa familiar. E memória afetiva. Né? Nós estamos acostumados com o cafezinho, com o chocolate mais democrático, com o chocolate que, para nós que fomos educados com brigadeiro em festa infantil, acho que isso tudo vem de uma forma subliminar, mas vem. Sou meio suspeita com café. A gente tem que ir pro próximo, não pode ficar 12 minutos nele. Deixa eu pensar um pouquinho mais na minha avó aqui. Tá bom.
E a outra proposta e última, não poderíamos deixar o almond, né, como um destaque, nem que seja por último, pra gente fazer essa experiência. É de fato uma experiência, né? E eu convido para todos terem essa experiência. Eu acho válido, né? Por mais que você não goste, é muito interessante ressaltar que por mais que ele seja um chocolate amargo, 70,5% cacau, ele é um chocolate confortável, né? Ele não é agressivo na boca. Então é um chocolate que tem fácil derretimento, que tem um percentual de gordura de cacau super equilibrado, então isso nos dá um fácil derretimento e uma percepção na boca de uma forma muito rica. Ele não é agressivo e é super frutado, né? Vamos para ele? Vamos nessa. Então agora vamos para uma intensidade hardcore. Acho que é uma excelente oportunidade para sair da rotina, né? Que a gente sempre compra o mesmo chocolate, a gente está acostumado, quando a gente gosta do ao leite, vai sempre no ao leite. Mas essa experiência, para poder harmonizar, vale muito a pena, para vocês conhecerem toda a linha, partir para essas dicas aqui que a Madi está dando, que a gente está comentando com vocês, vale muito a pena. Para quem toma café com açúcar, eu acho que a gente pode... O que eu tenho para dizer para vocês como barista experimentem café de boa qualidade. E vocês vão entender que talvez o café saboroso não precise de açúcar. Às vezes a gente utiliza o açúcar como muleta, né? Claro que é um hábito e a gente tem um pouco de dificuldade de se descolar de hábitos por N motivos. Mas eu acho que tentem provar um café especial, que temos aí na terceira onda das cafeterias, a gente teve aí uma oferta maravilhosa, inúmeras cafeterias trabalhando com cafés de qualidade altíssima. O Brasil é um dos maiores produtores e com melhores fazendas. Eu amo as do norte do Paraná, Minas Gerais, acho que a gente tem aí possibilidades infinitas, mas se permitam experimentar um café de alta qualidade para vocês entenderem que o sabor pode se sobressair ao dulçor, tá? Escolhe. De intensidade alta. Normalmente a torra do café mais intenso, ela é uma torra mais escura, mais forte, e aí a gente tem uma intensidade de sabor e amargor. Então a gente vai por semelhança mais uma vez, para que a gente tenha essa experiência. Então, lembrando, não sei se vocês vão conseguir ver, chips de provolone e amêndoas defumadas. É uma brincadeira de agridoce com amargor que vai ser interessante. A crocância dos chips de provolone já é uma coisa fabulosa também. Nossa, esse salgadinho. O queijo provolone explode. Né? Mais do que a amêndoa. Pelo menos no pedaço que eu peguei não tinha mais a... Não, o meu tinha bem equilibrado. Acho que vale ressaltar que a gente está muito mais acostumado a fazer a degustação de chocolate com uma bebida quente, porque ele facilita o derretimento. E aí soa um pouquinho esquisito você comer um chocolate com uma bebida fria, que talvez possa congelá-lo na boca. Mas aí entra a importância de um chocolate de qualidade, né? Com baixo teor de fusão, para que ele derreta facilmente na boca, e essa bebida fria, mesmo gelada como espumante, venha como um complemento e esse chocolate já vai estar completamente incorporado na boca. Maravilhoso. Realmente, os chips de provolone com esse gritou. A amêndoa veio, passeou, brincou e o chips de provolone ficou. Gente, eu acho que essa foi uma bela experiência para nós. Já tínhamos, obviamente, estudado, né, essas harmonizações para trazer para vocês, mas foi uma diversão nossa
E eu espero que vocês se divirtam em casa também. E é um prazer, Casa Fiesta, é um prazer estar com vocês. Obrigada por abrir as portas, né, dessa rede que a gente tem bastante orgulho também de existir. Então é um prazer para a gente estar com vocês. E essa exclusividade de lançamento nos enche o coração. Tá bom? Verdade, a vocês que estão em casa também, espero que a gente consiga se encontrar em breve pelos bares aí reabertos, todos com saúde, para a gente estar harmonizando a vida de forma geral, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, né? Espero que todos estejam bem e vamos juntos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.